Central 3. Tá frio? Sejam muito bem-vindos ao podcast número 243 do Meio Campo, que a gente grava nesta quinta-feira, logo depois do almoço e logo depois da vitória da seleção brasileira por 3-0 sobre a Escócia, que garantiu o primeiro lugar do grupo C da Copa do Mundo para o time de Carlo Ancelotti, que está pouco a pouco aparecendo mais com um time. Com essa primeira colocação, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo F nos 16 avos de final em Houston, nessa segunda-feira, às 14h. Felipe Lobo, gostou do horário? Bom horário para fugir do trabalho? As pessoas falam isso para mim e eu fico tipo, do que você tá falando? Então, pra gente isso não muda muito, né? Salve Bonsa, salve todos os nossos amigos e amigas. Eu acho que pra quem é CLT tradicional, né? Eu imagino que eles liberem antes. Mas eu acho que também, acho que volta pro trabalho, né? Não sei se as pessoas, né, sendo esse horário, é tipo um almoço estendido, não sei. Não sei como vai funcionar. Eu acho que faz tanto tempo que a gente não tem essa experiência de firma, né, Bonsa? Eu não sei como as pessoas tradicionais operam. Pra gente, tanto faz. E, na verdade, agora, passando dos 16 avos de final, as oitavas e as quartas vão ser no fim de semana, né? Então também não vai ter isso. Só na semifinal, que é durante a semana, e aí a final, claro, no fim de semana de novo. Então, só tem essa, e se chegar até a final, tem mais uma ainda data no meio da semana. Agora, e considerando ainda que esse horário ainda é um horário mais cedo, né? Porque os jogos têm sido mais à noite, né? Considerando principalmente a costa leste, né? Que é um horário mais parecido com o de Brasília. Então, até curioso, porque é que o Brasil vai jogar em Houston, né? Esses 16 avos. Então é um fuso diferente, né? Mas vamos ver, curioso para ver como vai ser isso. O Brasil ganhou da Escócia por 3-0. Foi uma atuação boa da seleção brasileira, porque o jogo pedia. Acho que existem divergências na inteligência do esporte em relação ao que realmente foi a atuação do Brasil, né? Acho que é inegável que o Brasil jogou bem contra a Escócia. Acho também que a Escócia não apresentou grandes dificuldades. Acho que até que apresentou menos do que o Haiti, quando a gente fazia todos os nossos elogios com a ponderação, mas era o Haiti. Era um adversário pouco qualificado. Até o Haiti melhorou a situação da seleção brasileira na segunda rodada do jogo contra o Marrocos, né? Que conseguiu ali tirar 2 gols, empatar no primeiro tempo, forçou o Marrocos a suar para ganhar o jogo e não ter nenhuma chance, né, de fazer o que o Marrocos queria fazer, que era golear para ver se o Brasil se ficava em primeiro lugar. No fim, foi o Brasil que ganhou com um placar amplo da Escócia. Algumas coisas eu gostei, claro. A primeira, sem dúvida, o Vinícius Júnior, mas acho que a gente pode falar mais dele especificamente daqui a pouco. Teve algumas boas jogadas por dentro, mas não muitas, e acho que esse é um dos problemas. Eu gostei do terceiro gol, né, que é um passe de profundidade do Casemiro, uma boa jogada do Bruno Guimarães. Acho que o Bruno Guimarães está jogando melhor nessa nova posição que o Ancelotti colocou ele, não necessariamente nova, mas um pouquinho mais adiantado ali pela direita. Eu achei que a defesa do Brasil, no geral, jogou muito bem, tirando na bola aérea. A bola aérea foi um pouquinho um problema, de uma seleção que é muito forte nesse tipo de jogada. Mas eu, no geral, achei que a Escócia não compareceu para o jogo, né? A Escócia é um time melhor do que isso, não é brilhante, mas é um time que compete mais, né?
que defendeu a Dinamarca com unhas e dentes, que se classificou para 3 grandes competições em pouco tempo, com o Steve Clark. É um time que sabe competir. Achei que competiu muito pouco contra o Brasil. É lógico que você entregar um gol logo no começo muda tudo. Deixou a Escócia numa situação muito complicada, porque eles precisavam buscar o empate e se para ter uma situação melhor de se classificar em terceiro lugar, mas se levassem mais gols, ficariam em uma situação pior para se classificar em terceiro lugar. Então eles estavam meio ali no meio do caminho. E eu senti muito nervosismo nos jogadores da Escócia. O Robertson não passava do meio campo. O McGinn, que é um cara muito confiante, que tipo arranca por gramados da Premier League, não estava acertando uma jogada. O McTominay não entrou na área, sabe? São coisas básicas do time da Escócia que não aconteceram. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade de julgar a atuação do Brasil, mas por causa disso. Pelo que o jogo apresentou, ela foi boa. Acho que o Brasil rodou um pouco mais a bola, mas não criou muito com bola no pé, contra time postado, né? A saída de bola do Brasil continua naquele U. Vai pro lateral, volta pro meio, vai pro lateral, continua não passando pelo Casemiro. Achei que algumas vezes o Brasil até acelerou com posse de bola mais do que com pontas, o que é legal, mas eu não senti uma evolução assim tão grande de um jogo para o outro. Eu achei bem parecido em relação ao jogo contra o Haiti. Eu acho que o Brasil teve um salto do Marrocos para o Haiti e do Haiti para a Escócia meio que foi a mesma coisa. Não sei. Na verdade, eu sei que você não concorda comigo, então. Eu acho que a atuação do Brasil foi boa, e eu achei a melhor das três da primeira fase. Eu acho que por algumas questões, assim. Uma delas é que eu acho que o posicionamento do time foi melhor, posicionamento em campo. Eu acho que a gente já tinha visto esse esboço do time na partida contra o Haiti, né? O losango, a gente chegou a falar aqui, que o Matheus Cunha vira uma parte do meio-campo, né? E eu acho que isso ajudou muito. Inclusive, uma das coisas que eu tenho dúvidas desde o começo, porque virou uma narrativa muito forte e eu desconfio, assistindo aos jogos, eu não percebi a mesma coisa, é sobre o Casemiro. Eu acho que ele não jogou bem no primeiro jogo, mas eu acho que a situação não ajudou o Casemiro também. E eu acho que o Bruno Guimarães, para mim, é mais claro de perceber isso, porque o Casemiro, eu acho que de fato ele errou muito, ele errou coisas que ele normalmente não erra no primeiro jogo, e isso saltou muito aos olhos. Mas a forma como o Brasil estava protegendo aquele setor estava muito ruim, né, nesse primeiro jogo. E um dos pontos, e eu estava lendo sobre isso, depois eu vi uns analistas gringos também que falaram isso, e era uma coisa que eu tinha sentido também, que o Casemiro e o Bruno Guimarães estavam tendo que fazer uma espécie de pressão coordenada no primeiro jogo, em que eles tinham que se movimentar muito para fazer a pressão ali, porque a pressão estava mais alta. Então eles também tinham que ficar mais altos para não deixar um espaçamento. Só que, claro que isso não estava funcionando, porque a pressão na primeira linha era muito falha, e aí eles tinham que adiantar mais ainda, então eles acabavam tomando botes ali muito facilmente, porque a marcação saía mais fácil, e aí abria mais ainda o meio. Uma das coisas que a gente reparou no jogo contra o Haiti, eu achei que estava melhor contra a Escócia, é que o posicionamento parecia mais determinado, ou pelo menos o time pareceu entender melhor o que fazer sem a bola, né? Como se posiciona sem a bola. Então fica muito claro que o Matheus Cunha fecha essa linha que não é uma linha, né? Mas fecha o setor de meio campo, ele encaixota ali, e existe uma ideia, me parece, que a pressão do Vini e do Ryan é para fazer com que os adversários saiam pelo meio, obriguem a sair pelo meio, para que passe por esse setor onde o Brasil concentra, aproxima os seus jogadores. Imagino que seja uma forma que o Carlo Ancelotti achou para não espaçar o time fazendo pressão, porque se ele colocar o Matheus Cunha para fazer uma pressão alta
no zagueiro ali, o Ryan no lateral ali, e tudo. A pressão estava sendo muito facilmente vencida pelos adversários. E o que eu percebi é que, por exemplo, o Vini ficava no meio espaço. Ele ficava no que eles chamam entre o lateral e o zagueiro. Ele não pressionava o zagueiro diretamente. Ele ficava ali no meio, bloqueando o passe. Você não vai passar para o lateral. E o Ryan, a mesma coisa. Do outro lado, ele não pressionava diretamente o zagueiro, ele ficava posicionado ali entre o zagueiro e o lateral, para dificultar o passe para o lateral. Para que isso? Para você forçar o passe no meio. E aí o passe no meio, o Cunha marcava um dos volantes e deixava ali o Casimiro mais para trás, com o Paquetá e o Bruno Guimarães posicionados para que, se a bola entrasse ali, aí eles fazem a pressão. Aí eles vão para cima. Então, assim, eu gostei desse mecanismo. Dito isso, a Escócia não exigiu que o Brasil fizesse muito isso. Né? Eu gostei porque eu vi o posicionamento do time fazendo isso e me pareceu claro que, se você faz a pressão do jeito que o Brasil fez no começo, né, no primeiro jogo, estava muito fácil vencer. E aí, esses posicionamentos deixou a Escócia um pouco confusa. Eu não acho que os erros, principalmente o erro do primeiro gol, foi forçado, foi um erro técnico, né? Mas eu acho que ele teve um segundinho ali de dúvida sobre o que fazer, justamente porque. Só que o Ryan tava. Né? Mas o Ryan tava bloqueando no meio e não a ponta, né? Então. O lateral tava aberto, era só. Então, que é o mas contrário, né? que tem o que o Ryan fez ali, ele tava mais pro meio, mas o Danilo já tava subindo. O Danilo não tava grudado ali, porque o Brasil não faz isso, mas também porque o Maguinho estava tentando segurar o Danilo, né? O Maguinho ficou no primeiro tempo várias vezes tentando abrir a ponta para não deixar o lateral do Brasil subir também. Não que ele subisse muito, mas enfim, no momento de pressão isso ajuda. E no segundo gol, que foi o terceiro que o Brasil marcou, né? O Danilo tava ali, né? Tanto que ele ajuda a recuperar a bola ali naquele momento. Então, que eu acho que o primeiro gol foi totalmente um erro técnico. Ele poderia simplesmente ter dado um bicão para frente, enfim. Ele bobeou com a bola e acabou. O Vinícius faz o gol depois da pressão do Ryan. Mas ali não é exatamente porque o Brasil. O que o Brasil parecia estar preparado era para aquele zagueiro fazer o passe no meio. Ele não fez esse passe, né? Então não dá para dizer que esse plano funcionou, é porque ele errou, né? E aí não adiantou mesmo. Eu acho que onde eu achei que funcionou foi recuperação da bola no terceiro gol, no gol que foi o segundo do Brasil, né? O do Vini de cabeça, porque o Brasil estava fazendo a jogada, perde a bola, o Matheus Cunha se joga na bola, né? Percebe, na hora que o Brasil perdeu a bola, ele rapidamente vai fazer a pressão, a contrapressão. Isso funcionou ali e acaba recuperando. E tem um outro lance que eu achei um lance muito inteligente taticamente do Brasil, que foi com o Ryan. E aí é mérito total do Ryan. Tem uma bola que o Brasil perde. Eu não lembro quem que perdeu, então não vou chutar, mas alguém fez um passe errado ali. E o Brasil foi pego na transição, que era uma coisa que o Brasil não queria, né? Não queria ser pego nessa transição. O Ryan rapidamente percebeu, na hora que antes da Escócia sair jogando, ele já percebeu que não ia chegar na bola ali, e aí ele recupera, e aí ele vai para fazer a falta, antes do meio-campo. E aí, no fim, ele acaba recuperando a bola, porque ele dá um carrinho ali e recupera a bola, porque o escocês não estava protegendo tão bem a bola. De novo, um erro técnico, mas eu gostei da ideia. Assim, ele foi para fazer a falta. Se o escocês tivesse disparado, ele tinha feito a falta e matava a jogada ali, que é inteligente, porque você não pode ser pego de calça curta. Então, eu gostei desses mecanismos. Eu achei que estava pronto para fazer algo acontecer ali. No fim, o primeiro gol sai de um erro técnico, tem o segundo gol do Vini, que também é uma bobeira, né, do zagueiro, que é até uma questão. Essa Copa não tá marcando esse tipo de falta, mas ele marcou. Eu acho que no brasileiro, acho que provavelmente seria marcada essa falta do Vini, né? Mas na Escócia eu duvido que se marque uma falta dessa. E aí, de novo, esse foi um erro, né? Não tinha ali um mecanismo de pressão, foi só que o zagueiro bobeou com a bola e o Vini veio para cima.
e tudo certo, né? Eu acho também que o terceiro gol É, que você falou foi mais elaborado nesse sentido, né? Do Brasil. foi. E foi transição também. Foi transição com, com bola no pé, né? Foi transição de passe, não foi transição de. Que nem o gol do Vini contra o Haiti, que é o Paquetá, ou com aproximação, velocidade e tal. Foi transição com a bola que correu, né? E isso eu acho bom. Acho que o Brasil. Quando o Ancelotti disse que não quer que o Brasil tenha uma identidade, eu acho que ele busca que o Brasil saiba ataque de várias maneiras, né? Seja que não seja um time de transição, um time de pós de bola, que consiga misturar as duas e às vezes até transicionar com pós de bola, que nem ele fez nesse gol. O Cauê Nunes aqui diz que o Ancelotti respondeu o PVC dizendo que achou a troca de passes muito lenta. Acho que foi um pouco isso também, e eu não acho nem muito lenta. Eu acho que é meio sem intenção, né? O Brasil toca a bola porque ele tem a bola e ele precisa tocar a bola, ele não vai devolver a bola, mas ele não sabe exatamente para onde levar a bola. E isso me preocupa, porque eu acho que o Brasil pode se ver nessas situações contra as seleções mais fortes e que vão saber não só se fechar, né, mas contra-atacar melhor do que um time escocês. O Brasil teve algumas jogadas em que encontrou jogadores entre as linhas. Eu acho que uma vez, no primeiro tempo, teve o Ian e teve o Matheus Cunha, mas os dois imediatamente chutaram de fora da área, em vez de tentar dar sequência na jogada, né? Tentar quebrar mais uma linha. Imagino que, talvez em parte, porque, tipo, nossa, nós conseguimos chegar até aqui, então vamos aproveitar para chutar. Mas isso é muito pouco, né? O que geralmente acontece com a pós de bola do Brasil é que ela chega no Vini, e aí o Vini tenta fazer alguma coisa. Só que quando você está fazendo isso contra times postados, o Vini recebe sem espaço, né? Que é parte do problema que ele costumava ter na seleção brasileira. Ele recebe com dois da frente, tipo, mais um por aqui, ele tem que dar uma carretilha para conseguir abrir espaço. E nem sempre ele consegue. Então, assim, você tem que. Isso me preocupou um pouco. Porque eu acho que realmente é inegável que as estruturas coletivas do Brasil estão melhorando. Hoje você tem claramente na sua cabeça como que o Brasil joga e qual que é o posicionamento dos jogadores, qual que é a formação com bola sem bola, como que ele vai tentar fazer as coisas, né? Então, agora o Brasil joga no losango, pronto, os dois jogos foi assim, né? Pode ser que mude, mas foi assim nesses dois jogos. Com o Matheus Cunha na ponta e dois atacantes, mais até do que dois pontas, e os laterais bem postados, o Douglas Santos sobe um pouquinho mais, tá tudo ali. O Paquetá recua para jogar perto do Casemiro, o Bruno Guimarães avança um pouco mais, beleza. O que me preocupa é que o Brasil não tem os mecanismos para tomar a iniciativa de uma partida. E eu acho que isso vai ser necessário em algum momento. E eu não estou vendo eles melhorarem. Né? Nem no sentido de criar com pós de bola e nem na pressão. Pode ser que esse esquema que você notou aí no jogo de afunilar para o meio para recuperar funcione. A gente, como você disse, não foi testado ainda. Mas a pressão para forçar transições do Brasil ainda não é boa. Ainda não vi sendo boa. Os gols saíram de erros dos jogadores da Escócia porque os jogadores da Escócia erraram, né? Não é porque o Brasil abafou ali e conseguiu roubar a bola. Tem uma diferença entre essas duas coisas. Então eu sinto que indo para o mata-mata, essa parte que eu mais me preocupo. E talvez, assim, essa seja no desenvolvimento de time, essa seja o que vem depois, né? O que o Ancelotti precisa de mais tempo para conseguir desenvolver, e ele não teve, e ele só desenvolveu o que deu para desenvolver, e acho até que se você pegar 10 minutos de jogo contra o Marrocos, 89 contra a Escócia, a evolução foi notável. Tipo, o Brasil encontrou um time e uma cara nesses três jogos e chega para o mata-mata realmente muito mais estável. Mas esses mecanismos de assumir a iniciativa do jogo ainda estão me preocupando um pouco, porque é inevitável que uma hora a gente vai precisar deles. O que eu acho que tem algumas coisas interessantes. Acho que o terceiro gol dá uma dica disso, porque tem
uma bola que o Paquetá volta para o Casemiro e o Casemiro aciona o Bruno, né, Guimarães ali. E isso foi tentado algumas vezes, assim. O Bruno Guimarães parece ser alguém que está ocupando um espaço que principalmente o Matheus Cunha abre, né? E eu diria que, assim, claro que o Vinícius é o melhor jogador do Brasil, o jogador mais importante, mas taticamente o jogador mais importante é o Matheus Cunha, porque ele faz esse trabalho de, em alguns momentos, se posicionar como um centroavante, mas ele raramente fica por ali. Ele muitas vezes se desloca para receber, né? E ele recebeu no primeiro tempo na direita algumas vezes, recebeu mais atrás e ele abriu esse espaço, né? O gol, a tentativa do gol ali que vira o gol do Vini, o segundo gol do Vini, nasce um pouco disso também. Ele busca a marcação ali para fazer a marcação sair daquele lugar onde ele estava, que ele estava na posição de centroavante. Ele vem para trás, aí ele vem para o meio, aí ele vem para a esquerda, assim, puxando para a esquerda, e ele abre um buraco ali. E naquele buraco, o Ryan entra, aí é desarmado, aí sobra a bola, ele mesmo vai, enfim. Eu acho que ele tem uma função muito importante nisso, porque ele abre esse espaço. E ele faz algo, de novo, comparando com uma seleção de ponta que eu acho que o Ancelotti conhece, que é a Espanha. A Espanha faz isso. Ela vê o Oyarzabal abrir espaços, com a diferença que o Oyarzabal se posiciona mais dentro da área do que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, raramente, como posição inicial, ele está dentro da área, né? Ele vai para aquela posição sem a bola para depois abrir o espaço, né? Ele não recebe a bola ali. Mas o principal que eu digo é a função dele também é abrir espaço para os pontas fazerem essa entrada pelo meio, né? E no caso do Brasil é mais claro ainda que é um 4-4-2 nesse sentido, né? Que ele faz com que o Ryan e o Vini entrem como atacantes. Inclusive o Ryan perde o gol no primeiro tempo pela esquerda, né? Porque o Vini está muito aberto e ele vem pelo meio, recebe do Paquetá, faz aquele drible bonito e aí não tem pé direito. Aliás, uma crítica que eu faço ao Vini, que fez um excelente jogo, é um dos melhores da Copa até aqui, né, o Vini. Mas assim, precisa ter o pé esquerdo, né, Vini? Assim, umas 2 vezes, pelo menos, que ele teve a bola no segundo tempo, que o Paquetá manda para ele, cai no pé esquerdo dele. Ele podia bater cruzado, ele podia tentar, enfim, qualquer outra coisa com o pé esquerdo, ele tenta bater com o direito, sai fraquinho, né? Não sei, eu acho que precisa ter algum uso do pé esquerdo aí. Não dá para um atacante desse nível só ter o pé direito. E eu digo isso porque eu lembrei do Ryan, é que o Ryan eu acho que ainda tem tempo de desenvolver isso, né? Ele ainda é muito jovem, tem 19 ainda. 19 anos ainda dá para treinar um pouco mais isso. O Vini precisa arranjar soluções ali para o pé esquerdo, porque o Ryan, na hora que ele faz aquela finalização, tá com o pé direito, né? Que não é o melhor. E é isso, acho que mas eu acho que isso relativamente funcionou dentro do que o Brasil estava tentando. Não foi um negócio monumental, assim, de pressionar demais, mas mesmo assim, acho que o Brasil, no segundo tempo, mesmo bagunçado um pouco, eu não entendi muito o Martinelli entrar pelo meio. Eu ainda não entendi a segunda vez que ele entra ali, né? Eu acho que ele é um jogador que não é muito bom colocar nessa posição, porque ele perde muito a bola. E tudo bem, o Vini também perde muito a bola, só que o Vini perde em posições avançadas do campo. O Martinelli perdeu uma bola que poderia comprometer, né? E acho que até um dos pontos que a gente vai falar que o Neymar entrou, ele nos primeiros toques ali, o time forçou demais o passe nele, e 2 vezes isso poderia ter custado caro, né? Uma vez o Danilo fez uma falta que, se o juiz fosse um pouco mais rigoroso, ele tinha dado amarelo e seria expulso, e porque ele já tinha amarelo. E outra, o Fabinho, o lance que origina o cartão do Fabinho também é uma perda de bola por um passe forçado que não precisava, e gera um cartão para o Fabinho que não precisava ter. Mas são questões que ele vai ter que ajustar, e eu nem acho que o Neymar é a principal opção no banco hoje, né? Que ele vai colocar se o time estiver precisando, né?
O Cauê Nunes pergunta se eu não acho que a pressão não baixa é proposital. Eu acho que é. Eu não acho que o Ancelotti faz essas coisas por acidente, né? Mas eu acho que é que a minha preocupação é a seguinte: se o Brasil não tiver criação com bola contra o time postado e não tiver maneira de forçar a transição, ele adota uma postura muito passiva em campo, em que ele depende que o adversário dê alguma coisa para ele, né? E eu não sei se isso é o suficiente. Aí vocês vão dizer, mas foi para o Real Madrid do Ancelotti. De fato, eu não tenho como contra-argumentar com isso, né? Porque tá aparecendo cada vez mais aquele Real Madrid. Também eu sugiro, se um dia vocês tiverem aí umas 56 horas livres, assistir todos os jogos de novo daquelas campanhas e ver se você acha que se o Real Madrid jogar aquela Champions League daquele jeito 10 vezes, ele ganha 3, né? Então, porque eu lembro muito bem de como foi cobrir aquelas Champions Leagues e era assim, o Real Madrid tá em apuros, o Real Madrid tá em apuros, o Real Madrid tá... E aí, de repente, gol do Vinícius, sabe? E talvez aconteça a mesma coisa até o fim da Copa do Mundo. Pode ser, talvez não seja um bug, né? Seja parte do sistema. Tá bom, vamos acompanhar. Agora a dificuldade vai aumentando, né? Chegamos ao mata-mata. O Brasil vai enfrentar. Acho que o mais provável é o Japão, mas pode ser que não, né? Mas acho muito difícil que não seja. Tipo, a Holanda vai fechar com a Tunísia a campanha. É um outro tipo de adversário, né? Que vai oferecer outro tipo de desafios ao Brasil, né? Um time mais organizado do que os últimos dois que o Brasil pegou, mais talentoso do que os últimos dois que o Brasil pegou. Acho até que, dado que vimos na fase de grupos, talvez seja fazendo uma Copa melhor que a de Marrocos, né? Que no fim das contas não brilhou na fase de grupos, acho que ainda é uma boa seleção, mas acho até o Mário Marra falou ontem na ESPN, né, que é diferente quando você chega sem ser mais a surpresa, né? E acho que o Marrocos está tendo que um pouco que lidar com isso, né? Agora que ele tem expectativas, né? De ir longe nessa Copa do Mundo. Ele é ele é atual semifinalista e tem jogadores melhores até do que da última Copa. Mas vai ser sem dúvida, né? Um desafio muito difícil. E a Noruega depois também um time, acho que mais ou menos desse calibre antes do Brasil eventualmente encontrar uma das seleções maiores nas quartas de final. Então, assim, não é que tem aí mais 2 jogos para ficar de boa, são 2 jogos difíceis, né? Mas o grande desafio do Brasil, o primeiro grande desafio do Brasil, assim, acho que o primeiro jogo que, ok, não somos favoritos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Chega nas quartas de final, dada a lógica, né? Pode ser que as coisas mudem porque esse chaveamento é muito maluco. Mas o nível de dificuldade vai aumentando até lá, pouco a pouco. E aí a gente vai ver como é que estão esses mecanismos da seleção brasileira. Para elogiar... Pode falar, Lu. Não, se você tem elogios, a gente pode seguir, mas eu acho que é uma das coisas que eu ia falar era, na verdade, as partes que eu acho mais perigosas. Acho que o principal você já falou, né? De bola aérea. A bola aérea defensiva ali, o Brasil acho que sofreu mais do que deveria com o McTominay, enfim, com as bolas alçadas na área. Teve uma particularmente perigosa, as outras tudo bem, talvez não apareça nos melhores momentos você vir, né? Porque nem todas elas viraram cabeçadas perigosas, assim, ou que exigiram uma defesa forte, mas eles ganharam a bola no alto, assim. Então, eu fico pensando assim, se fosse o Isaac, eu tô falando de um time que eu acho bem pior que o Brasil, tá? A Suécia não é pouco pior que o Brasil, é bastante pior. É que tem 2 centroavantes que, se eles... Que não jogam no Hearts, né? Não, e também, assim, a Suécia provavelmente não consegue sair, ela cairia nessa armadilha do Brasil, mas aí vendo isso, provavelmente ela tentaria ligação direta. E aí, ligação direta, joga na ponta, cruza pro Isaac ou pro Gyökeres, seja o que Deus quiser. Se fizer isso, e ganharem pelo alto, o Gyökeres ou o Isaac não são, né? Não são o Shakeland, nem o McTominay é bom jogador, é que ele tava sempre chegando correndo, né? Então é diferente do cara postado. Ele não fez um bom jogo. Ele não fez um bom jogo. Mas se você levantar uma bola dessa pro Gyökeres ou pro Isaac,
e ele conseguir vencer de cabeça, a chance dele conseguir direcionar a É. bola no gol vai ser maior. Então, assim, mesmo que Então, a Suécia seja muito ruim, não pode deixar acontecer, né, bom? É um pouco que nem o Panamá e Croácia no primeiro tempo, que o Panamá foi melhor no primeiro tempo. Aí você olha para as estatísticas, é perigoso o tempo inteiro. Você olha para as estatísticas, deu uma finalização. Mas é porque, tipo, tava o tempo inteiro chegando na ponta e cruzando. Cruzando, cruzando, cruzando. E os zagueiros da Croácia estavam malucos para tirar a bola, né? Não estavam seguros para tirar a bola. Então, o perigo estava ali, né? Se alguém aparecesse para finalizar e tal. E acho que isso é uma questão na bola aérea. A última crítica antes de eu ir para os elogios. Uhum. O primeiro tempo do Brasil entre os dois gols foi a Escócia meio que dominou, né? É que eles não têm o que fazer. Eles não conseguiram fazer nada. Mas eu achei o Brasil um pouquinho aquado demais para um jogo contra a Escócia, ali mais para metade do segundo tempo. Principalmente do segundo quarto, digamos assim, né? Achei que a Escócia estava muito avançada, muito com a bola, e o Brasil meio. Mas aí saiu o segundo gol, e aí daí para frente o Brasil disparou. Já falei do Bruno, acho que o Bruno está crescendo nesse meio-campo do Brasil e acho que é importante. Até dentro dessa narrativa de o Brasil não tem meias, o Brasil sofre no meio-campo, e acho que ela não é mentirosa, mas o Bruno é um bom jogador, ele consegue fazer uma grande Copa do Mundo, mesmo que ele não seja um dos melhores do mundo, mas ele consegue fazer uma boa Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo permite que bons e ótimos jogadores joguem acima do seu nível, e acho que o Bruno até agora está fazendo uma Copa do Mundo impecável. O Vinícius, lógico que é um pouco chovendo molhado, mas acho que uma das consequências de você contratar o Ancelotti, e eu tenho certeza que a CBF não pensou nisso, eles só falaram, o Ancelotti, né? Já ouvi falar. Mas era tirar o melhor do Vinícius Júnior, que era uma das deficiências que o Brasil mais tinha nesses últimos anos, porque ele virou um dos melhores jogadores do mundo, ganhou prêmio, ganhou Champions League, mas ele não jogava dessa maneira na seleção. Então, quando veio o treinador que tirou tudo isso dele no clube, eu tinha expectativa de que ele fosse conseguir fazer a mesma coisa na seleção. E ele está, né? Acho que isso é inegável que lógico, o Vinícius tem um grande mérito nisso também, mas eu acho que o Ancelotti está conseguindo tirar muito do Vinícius. E era algo que a gente esperava. Acho que de duas maneiras. Uma, na confiança mesmo, né? Acho que ele tá desde o começo tentando falar, tipo, Vini, joga seu jogo. Porque o jogo do Vini não é fácil de gostar. Porque ele tem partidas em que ele erra muito, tem partidas em que ele só erra, porque ele é um jogador de tentativa e erro, né? Ele é um jogador que vai errar tanto quanto acertar, só que se ele errar tanto quanto ele acertar, ele tentou 6 vezes, fez 3 gols. Então, esse é o estilo de jogo do Vini. E acho que o Ancelotti deu segurança para fazer isso, para ele fazer isso. E acho que taticamente ele colocou o Vinícius mais para dentro e tirou o Vinícius da ponta. Esse 4-4-2 do Brasil, os pontas não são pontas, os pontas são atacantes que às vezes abrem, às vezes fecham, né? Ao contrário de pontas que às vezes são atacantes. Tem uma também diferenciação sutil aí. Mas eles começam como atacantes, eles podem abrir, tem liberdade para abrir, mas eles são atacantes. Então o Vini joga, como você falou, ali no espaço entre o zagueiro e o lateral, tentando infiltrar por ali. Em vez de receber a bola na ponta e aí, tipo, tentar ter que partir. Isso faz uma grande diferença, porque coloca o Vini em situações melhores de finalização. E ele tá aproveitando muito bem isso. Douglas Santos, ótima Copa do Mundo também até agora, muito sólido na esquerda. Esquece, o Brasil não vai ter Roberto Carlos e Cafu. O que o Brasil precisa é de laterais que não façam merda e que de vez em quando deem um bom passe para lançar o Vini ou lançar o Ryan em contra-ataque. O Douglas Santos está perfeitamente bem para essa posição. E o Alisson fez mais 2 defesas fáceis e garantiu que o Brasil não sofresse gol ali no fim. Mas, de novo, facílimas as 2 defesas do Alisson.
Que qualquer goleiro faria, né, Bonsa? Qualquer goleiro faria. Qualquer goleiro faria. Não, acho que tem. Esses pontos são importantes. Eu acho que o Vini ter se tornado o que a gente esperava que ele se tornasse nesse ciclo todo, certamente tem um mérito grande do Ancelotti em fazer isso acontecer. Eu acho que ele tem méritos de, por exemplo, fazer também o Bruno Guimarães ser o Bruno Guimarães que a gente acompanha na Premier League. Há muito tempo também se cobra, né, que o Bruno exerça dentro da seleção a influência que ele tem no meio-campo do Newcastle. Acho que ele está passo a passo chegando lá, né? E eu acho até que, assim, mesmo ainda com alguns erros e tudo mais, mas eu acho que o Paquetá tem sido muito importante também. E eu já acho que o Paquetá foi um jogador muito importante em 2022, né? Num sistema que ele estava um pouco sobrecarregado, porque ele tinha que fazer essa função. Ele tinha que fazer o que ele faz hoje, além do que o Bruno também faz. Ele tinha que fazer a função dele e do Bruno, só que sozinho, em 2022, né? Porque ficava só o Casimiro atrás com ele. E eu acho que ele tem sido importante tanto para dar um pouquinho mais de opção de saída de bola, mas também para fazer passes mais agudos, né, em profundidade, que é uma coisa que ele faz muito bem. E eu acho que eles estão aproveitando algo que o Casimiro sabe fazer, que é justamente isso. Quando o time está apostado atrás, o adversário, né, tentar um deles, ou o Paquetá, ou o Bruno, ou o Matheus Cunha, fazer uma movimentação para tirar alguém de trás, e eles acionam o Casimiro para o Casimiro tocar de primeira para algum desses que está se movimentando. Eu acho que isso tem o mérito do Ancelotti aí, e acho que tem esses mecanismos, tanto do Danilo na direita quanto do Douglas Santos, é coisa muito que a gente viu muito nos times do Ancelotti, né? Os times dele, os laterais, cumprem muito a sua função, né? Vamos pensar, mesmo os laterais mais, digamos, menos brilhantes, vou usar assim. O Milan dele chegou a ter Jankulovski, assim, esses caras que não são caras que as pessoas lembram com o maior carinho do mundo, mas que fizeram um papel super importante, assim, naquele momento, né? E fizeram ali um papel de fazer a linha defensiva funcionar. E mesmo ontem eu achei que teve um momento do jogo que o Douglas Santos abria o campo pela esquerda para deixar o Vini entrar mais pelo meio, e até o Danilo, no segundo tempo, o Danilo faz um cruzamento ali de dentro da área, né? Para o Vini Sim. chegar. Então, assim, me parece que ele tá dando. Ele primeiro tentou resolver defensivamente, né? Qual o papel de vocês? Se vocês são defensores, vocês precisam defender. Não pode abrir mão da defesa. E depois disso, vai dando liberdade para ir encontrando os espaços ali. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que é uma evolução. Não tinha isso, esse balanço dos dois laterais, de saber a hora de subir e como subir os dois. E acho que isso ficou melhor nesse jogo, né? E o Real Madrid lá tinha Lucas Vasquez às vezes na lateral, né? Então, pois é. Realmente não é necessário um grande. O Fernando Andrade aqui pergunta se o Brasil não parece que o Real do Ancelotti já falou que sim, né? Mas assim, não é um jogo controlado, não tem pressão, não tem jogo de meio campo. Foi tipo, é melhor não montar no time assim, né? Que não tem nada dessas coisas. E assim, tem um pouco dessas coisas, né? Não tem nada disso. Tem uma certa pressão, tem um jogo controlado. O Brasil tocou bem a bola nesse jogo em certos momentos. Teve jogo de meio campo, teve a criação no meio campo para o terceiro gol, por exemplo, e algumas outras jogadas. É só uma questão de nível de regularidade, né, intensidade dessas jogadas e de estar no nível de um time que vai ganhar a Copa do Mundo, ou que é candidato a, pelo menos, disputar a Copa do Mundo, ser um concorrente à Copa do Mundo, que eu ainda imagino que seja o objetivo do Brasil. O Neymar entrou alguns minutos ali no fim, Felipe Lobo. Eu não sei nem se dá para analisar, porque o jogo estava absolutamente ganho, né? Então não importava nada que ele fizesse, né? Ele podia errar tudo, que não ia fazer nenhuma diferença. Ele não errou tudo, ele também não acertou tudo,
Eu achei que ele entrou muito disposto a se movimentar ali entre as linhas de defesa e meio campo da Escócia. Eu falei, interessante. Aí depois ele parou de fazer isso e eu pensei, ele é aquele cara que tá jogando futebol pela primeira vez em muito tempo, aí ele tá só, tipo, correndo para todo lado. Eu quero a bola, eu quero a bola, eu quero a bola. E aí depois ele fixou um pouquinho mais pela esquerda, ali meio que meia esquerda, né? Deu alguns bons passes. E é isso aí. Não, sei, não fez mais nada. Assim, a única preocupação que eu tive é que assim, ele teve umas 2 ou 3 bolas em que ele recebeu pressionado, com o jogador da Escócia em cima dele, e ele não ganhou nenhuma delas. Isso vai ser um problema se o Ancelotti quiser usar o Neymar quando o Brasil precisar, né? Se o Brasil tiver no empate, mesmo no 1-0, a favor ou contra, porque principalmente se ele for tentar jogar principalmente se ele for jogar na do Matheus Cunha, que é esse cara que tá fazendo meio campo ataque, é lógico que ele não vai ter a vitalidade de voltar para marcar que nem o Cunha, né? Se o Neymar entrar no lugar do Cunha, o recado do Ancelotti eu preciso de criatividade e eu vou abrir mão de solidez e de marcação e de força. Então, se ele entrar ali, ele vai receber muita bola encaixotado. E aí, assim, você precisa ter agilidade, que ele teve nos seus melhores momentos, de dominar girando, de dar um toque de primeira, etc, etc, né? Assim, tudo que a gente não viu ele fazer no Santos o ano inteiro, que é parte do motivo da gente ter sido contra a convocação dele. Mas, enfim, ele sabe fazer isso, ele soube fazer isso, né? Nesses momentos contra a Escócia, não rolou. Ainda é o primeiro jogo dele em mais de um mês. Ele já estava sem ritmo de jogo antes, agora eu imagino que ele está menos ainda. Só que agora é um mata-mata, né? Então também não sei quantas oportunidades o Ancelotti vai ter de falar, vai lá, garoto, joga mais 10 minutos para ver se. Mas enfim, ele entrou. Eu achei até que ele entrou. Tecnicamente, até achei que ele foi bem. Ele não estava errando as coisas pelo ritmo e tal. Eu acho que ele correu um pouco afobado ali, né, para receber a bola, principalmente até ele tocar pela primeira vez na bola, né, Bonsa? Não sei se você reparou, desde do minuto que ele entra em campo até ele tocar na bola, demorou um pouquinho, não foi imediato, ele não tocou rápido na bola. E eu achei que ele ficou um pouco desesperado. Isso não é ruim também, tá? Vou lembrar de um episódio que a gente citou nesse podcast e que a gente ficou um pouco incomodado, que é o Oyarzabal, quando entrou contra Cabo Verde e não recebeu a bola, ele estava conformado. Eu acho normal, ainda que a situação seja completamente diferente, é óbvio, mas assim, eu entendo um cara que quer participar do jogo, ele querer, assim, se movimentar o tempo todo assim, toca para mim, tenta abrir um espaço ali. Não foi muito fácil achar essa linha, né? Porque como até o Bruno Gruninger falou aqui, ele chama a atenção, né? Então ele ficou meio encaixotado na marcação, porque é claro que os escoceses não são bobos, né? Assim, não vai deixar o Neymar também pintar e bordar com a bola, porque ele põe o Vini na cara do gol, enfim, ele sabe jogar, né? As questões do Neymar são muito físicas e de um jogador que não está vivendo a melhor fase técnica da carreira, o que é normal. Mas eu acho que ele entrou bem. A minha dúvida maior é de como ele pode ser usado em situações agora no mata-mata, porque eu achei que ele comprometeu, não ele, né? Mas a entrada dele e a manutenção do Vini no time deixou o time muito frouxo sem a bola. Muito. Porque, como a gente falou, o Matheus Cunha ele faz um papel importante. Não é só de marcar, né? De fazer desarme, não é isso. Mas o posicionamento dele induz o adversário a desacelerar o jogo, né? Porque ele fica na linha de passe, por exemplo, do volante adversário. Então, o volante não recebe a bola tranquilo. Se receber, vai receber pressionado. O Neymar não faz isso. E acho que ninguém vai exigir que ele faça, porque acho que ele não tem esse físico para fazer o que o Matheus Cunha faz. Só que então ele talvez não tenha que entrar no lugar do Matheus Cunha, né? E aí a pergunta é, ele vai entrar no lugar de quem? Porque o do Ryan, essa função do Ryan ele não faz. A função do Matheus ele não faz. A função do Paquetá, muito menos. A minha sensação na hora, Bonsa, que ele tava para entrar ali, eu achei, ele vai tirar o Vini. O Vini já tá... O jogo tá ganho,
eu não preciso do Vini se desgastando, tomando uma pancada à toa aí. Eu achei, ele vai tirar o Vini, deixa o Neymar de referência e pronto. Mas ele não fez isso, né? E aí eu fiquei um pouco receoso do que vai, de como ele pode ser usado, porque assim, sinceramente, a Escócia não era uma grande ameaça, então teve um momento do jogo que tava o Martinelli, o Vini, o Neymar e o Ryan, e o time tava frouxo no meio, assim, muito frouxo. Isso é um problema, porque ele tirou o Paquetá para colocar o Martinelli, né? É bom lembrar também. Sim. Então, é claro que a Escócia não ameaçou por causa disso, mas eu fiquei pensando, isso não pode. Essa formação, não essa formação, mas esses jogadores não podem estar em campo ao mesmo tempo porque eles não fazem as funções que o time titular fazia e ficou claramente um buraco ali que era o que a gente reclamava no primeiro jogo. Então, a minha dúvida é essa. Talvez ele precise entrar muito mais protegido e eu não sei como fazer isso. Talvez não vai, por exemplo, se entrar no lugar do Ryan, não vai ter um ponta e o Brasil vai ter que dar mais 2 passos para trás para fazer, digamos, um meio-campo super protegido atrás do Neymar, para deixar o Neymar voltar pelo meio, como ele faz no Santos, e ficar Neymar e Vini na frente, e o resto todo mundo atrás e bloqueando o meio, compacto. Não é um encaixe fácil. Não é um encaixe fácil, assim. Por isso que seria bom se ele tivesse saudável durante a preparação, porque eu tenho certeza que o Ancelotti testaria formas de usar o Neymar, sim, como ele funciona melhor. Agora não dá mais tempo de testar, né? Já vai para um jogo que é tudo ou nada. Então a minha dúvida é essa: como você usaria o Neymar, né, Bonsa? Se é que vai usar, né? Talvez ele não use. Talvez ele não use. E acho que ele teria o álibi perfeito para não usar. Que é, ele tá se recuperando ainda, ele chegou machucado, o time encaixou. Dá pra, o Ancelotti, ele é muito bom nisso, né? Ele sabe manejar essas coisas melhor do que ninguém. Eu até vi, acho, no Twitter ontem que ele não é um técnico, ele é um político do centrão. E ele. Eu não sei, repito isso sem querer ofender o Ancelotti, né? Mas assim, na habilidade ali de. Tanto que ele termina o jogo, né? Com o quê? Com Neymar, Endrick e Vini. É tipo, ó, aí, ó, pronto. 10 minutos pra vocês verem o ataque dos sonhos da torcida brasileira. Põe os meninos para brincar, né? Uma coisa que eu tenho que conceder ao Neymar é que o comportamento dele está de fato impecável nessa Copa do Mundo. E grande parte da minha resistência a convocá-lo é que eu não achava que a presença dele no Brasil seria neutra. Eu achava que ela seria negativa e que ele teria que compensar na bola. E não tem sido assim. Ele não teve um pio, não teve um pio dos influenciadores, não teve um pio dos parças. Não se criou, né, uma celeuma em torno do Neymar ao longo dessa fase de grupos. Acho também que ajudou que ele não tinha condição de jogar. Né? Não é que assim, não tinha muito o que pressionar. Ele só machucou, então não teve questão até esse último jogo contra a Escócia. Nesse último jogo foi tipo, vai estar disponível. O Ancelotti disse isso rápido, também para não ficar criando especulação. Vai estar disponível, vamos ver quanto tempo vai jogar. Jogou uns 15 minutos ali no fim. Acho que à medida que a Copa avançar, pode ser que isso mude, mas também tenho que conceder isso ao Neymar. Se ele não causar problemas de ambiente, se ele não causar turbulências, ele estar no elenco, sim, tá bom. Eu não sei se o João Pedro poderia ajudar mais, provavelmente, mas eu acho também que o Ancelotti preferiu, deixa eu trazer esse cara aqui comigo, porque ele lá de fora vai ser pior. Né? Se ele não vai, eu tenho certeza que o comportamento dele não ia ser o mesmo, né? Ia ser todo o jogo do Brasil um story. Então acho que ele falou, deixa eu trazer e eu vou abraçar e eu vou manter próximo, mas sob o meu controle. Então, se isso continuar e ele não entrar quando o Brasil precisar e só quando o jogo tiver resolvido ou só quando já tiver perdido e for meio que um tanto faz quando o Neymar entrar em campo ou não vai ter
uma influência direta. Se ele não tiver uma influência direta, né, numa eventual derrota da seleção brasileira, eu não acredito que ele consiga ter numa eventual vitória, mas vai saber. Tudo bem. Então, pelo menos não causou prejuízo à convocação. Eu acho que ele pode ser útil, tá? Não acho que ele entrou bem, fez bons passes, ele tem um passe muito bom. Ele teve um momento que ele acionou o Vinícius rápido e o Vinícius, de novo, em vez de fazer o passe de pé esquerdo, tentou inverter a bola de pé direito e era um contra-ataque que o Ryan, provavelmente, se ele acerta o passe pro Ryan, o Ryan sai na cara do gol. Então, assim, o Neymar foi rápido nisso e ele tem esse recurso, né? Ele acionou o Vini muito rápido e o Vini, se faz a mesma coisa, o Brasil teria uma chance muito clara. Então, acho que ele pode ser útil. A minha dúvida é como encaixar isso taticamente, mas o Ancelotti é muito bom nisso, assim, embora a fama dele ao longo dos anos tenha ficado muito como gestor, a gente tá vendo, a gente tá falando de ajustes táticos aqui que ele fez no time ao longo dessa Copa, nesses 3 jogos, e que melhoraram o time. Se vai ser efetivo, se vai funcionar contra times maiores, a gente não sabe, mas assim, ele faz ajustes, né? Vamos lembrar de novo, quando ele perde o Benzema, ele ajustou o time e ele jogou sem o Benzema e o time, ele arranjou gols, ele encontrou gols, especialmente no Vini, né? Então, assim, ele não é um técnico só que é parça dos caras, não, obviamente não é isso, ele tem habilidade para fazer ajustes e eu acho que ele está pensando em como fazer esses ajustes. E eu acho que numa situação que, por exemplo, o Brasil está sofrendo e está perdendo o jogo, eu não duvido de ele, por exemplo, tira o Paquetá e coloca o Neymar e aí faz o sacrifício para o Matheus Cunha, enfim, ou tirar um dos pontas e colocar o Neymar e abrir mão dos pontas, jogar com tudo. Enfim, eu acho que ele vai testar várias formas de fazer isso. Eu não acho que o Neymar é uma peça descartável, acho que ele é útil, só precisa entender como usar e não comprometer o time. Porque se você consegue achar um jeito de usar o Neymar sem comprometer o time, que é uma questão importante para não acontecer o que aconteceu no primeiro jogo, ele pode ser útil, ele pode entrar mais tempo, ele pode dar opções. Não sei, aí é uma questão de achar esse lugar, porque ele pode ajudar a encontrar esses Lobo, espaços, né? Mas aí não vai você responder. O Ancelotti ganha não sei quantos milhões, ele que tem que descobrir. Mas, tipo, como que você vai usar fazer isso? Porque eu não consigo ver uma posição se você coloca isso. O único lugar que o Neymar poderia jogar protegido seria no lugar do Matheus Cunha. Só que aí você tira tudo. Só que aí você perde toda essa movimentação que o Brasil ganhou nesses últimos 2 jogos. Essa versatilidade, você perde, tipo, combate do Matheus Cunha no meio campo. Você basicamente tem um time que vai ter que marcar para o Neymar criar. É essa compensação que o Brasil tem que ter com um Neymar mais participativo do que 15 minutos aqui e 20 minutos ali. Porque ele não faz isso. Eu acho que nem o maior defensor do Neymar hoje em dia acredita que o Neymar consegue jogar 90 minutos combatendo e pressionando e blá blá blá. E, de novo, isso é importante. Já tem um que não corre no Brasil, na defesa. E tudo bem, tá compensando. E acho que até o Ancelotti chegou a dizer que quer o Vinícius fresco para correr, para atacar. Não dá para ter 2. É só impossível ter 2. Não tem como ter 2. Então, sim, seria ótimo que eles conseguissem encontrar um lugar para o Vini e para o Vinícius jogarem e sem comprometer o resto. Só que não acho possível. Eu acho que é só numa situação de emergência hoje, né? Assim, a minha limitação de entendimento tático, que obviamente o Ancelotti tem muito mais visão e experiência, eu só consigo ver assim, eu vou tirar o Ryan e colocar o Neymar, vou mandar ele ficar como atacante, ele e o Vini de atacantes na frente, centralizados, e vou fechar pelo meio, e é isso. E não vou ter uma marcação forte pelos lados, e seja o que Deus quiser. Mas eu acho que isso é uma situação de emergência. Assim, eu preciso de alguém, de um tipo de jogo que o Neymar oferece, que é esse jogo pelo meio, e que talvez o time, a gente falou sobre o Brasil sofrer contra times postados, se estiver perdendo um time postado, o Japão, para ficar no exemplo do Japão, o Japão é um time que se posta defensivamente muito bem, muito melhor que a Escócia.
Não dá nem para comparar. Se o Brasil estiver perdendo do Japão e o Japão se colocar na defesa do jeito que se coloca, que é uma linha de 3, e defendendo, por vezes é uma linha de 5, porque os pontas, né, os alas, né, que eles usam os pontas nas alas, voltarem, e eles fizeram isso contra a Holanda, vira uma linha de 5. E aí, para vencer essa linha de 5, talvez você precise abrir mão do ponta, de um Ryan, ou, enfim, do Paquetá, não sei, e sobrecarregar o meio, e tentar fazer isso. Mas é uma situação que você vai bagunçar o time de propósito, porque o adversário te impôs um jogo que você não consegue exercer o que você planejou. Então eu imagino isso. O que eu imaginava era que ele ia tirar o Vinícius para fazer o Neymar ser o Vinícius, né? Assim, não no sentido de igual, né? Porque o Vinícius é muito rápido, o Neymar não é, mas assim, você não. Tudo bem, você vai ficar aí, quando a gente receber a bola, a gente vai te acionar. E aí você se vira. Ter os dois é muito difícil, porque sem a bola, os dois estavam olhando, né? E aí o Brasil estava sofrendo. E quando o Brasil precisar de um gol, ele não vai tirar o Vinícius. Então, não vai tirar o Vinícius, Esse aqui é o dilema. Acho que tem que ser realmente uma situação em que tá meio perdido mesmo, e que você fala, tá bom, eu vou ter 2 por 15 minutos, eu vou assumir o risco, e o resto, vamos ver o que acontece, juntar o Vinícius e o Vini, e ver se eles conseguem, sei lá, enganar o Pamecano, vai saber, as coisas acontecem. E aí faz o gol, leva para prorrogação e tira alguém para compensar, né? Não sei. Exato, só pode ser isso. Porque a questão é assim, a questão é, o Neymar vai ter um papel cerimonial nessa seleção brasileira, que é tipo, o Brasil tá ganhando ou tá perdendo, ele entra, tipo, dá um tchauzinho pras pessoas, tira umas fotos, dá uns beijos, ou se ele vai ter um papel realmente de influência no resultado do Brasil ganhar ou perder a Copa do Mundo, né? Eu ainda não sei. Eu acho, se eu tivesse que apostar uma das duas, eu apostaria na primeira. Porque como a gente falou, eu não sei exatamente onde encaixar o Neymar e o quanto ele consegue contribuir. É claro, ele deu um passe, deixou o Vinícius na cara do gol. Deixou. Ele ainda tem a qualidade técnica, ele ainda tem a visão de jogo, ele tá motivado. Eu sinto que se tem alguém que vai ficar bravo com a atuação do Neymar na Copa do Mundo, vai ser os torcedores do Santos. Vão falar, você consegue, né? Então, um pouquinho mais, se você realmente quiser. Acho que isso vai ser um sentimento bastante difundido. E, claro, com jogadores mais qualificados em torno dele, tendência é realmente ele melhorar um pouco. Mas vai ser bastante para ele ter uma influência positiva no Brasil? Vamos ver. A gente tá... A Copa não chegou nem na metade ainda, Lobo, pro Brasil. Não, e vai ter que ser uma situação dessa. Já assim. Passou da metade, vai saber. 30 do segundo tempo, o Brasil tá perdendo o jogo, mata-mata, e aí você tira, sei lá, o Casimiro, entendeu? E vai jogar com Bruno Guimarães, Paquetá, Matheus Cunha e o Neymar. Mas é uma situação, assim, de desequilíbrio. Nesse sentido, assim, você sabe que vai ter desequilíbrio defensivo, mas você tá apostando assim, ficar equilibrado e perder também não adianta. Então, mas eu não imagino uma situação assim, por enquanto, né? Pode ser que isso mude, mas eu não imagino assim, o Neymar tá jogando bem e eu preciso colocar ele no time. Não, ainda, bom, foi só a primeira, né? Mas assim, vamos ver. Difícil. Pode ser difícil. Pode ser que ele melhore, pode ser que ele dispare da próxima. Fisicamente pode melhorar, né? Pode melhorar. Ele não vai ser o Cunha nunca, mas se ele conseguir pelo menos fazer essa meia pressão, né? Tipo, esse meio espaço, né? Ficar ali. Você tem que ter a instrução assim, Neymar, o volante dos caras não pode ficar longe de você. Tipo, se o cara receber a bola, você tem que estar pelo menos fazendo a sombra dele. Não é fazer uma pressão maluca. Até porque a gente já falou várias vezes, né, Bonsa? O Ancelotti não faz engine pressing. Ele não faz essa pressão violenta. Ele nunca fez na carreira dele. Não é o jeito dele jogar. A pressão que ele faz é um outro tipo, né? É uma pressão controlada, muito mais com gatilho, né? Com essa coisa que eu falei. Qual que é o gatilho que ele me parece estar induzindo? Forçar os times jogarem pelo meio para ter 4 caras no meio para pressionar. Porque ali naquele setor ele consegue pressionar melhor. Só que para o Neymar jogar ali, ele tem que ser um desses. Porque se no lado dele a pressão for fraca, os caras vão sair jogando por ali toda hora, né? Sim. E aí não adianta. Que é um pouco o que aconteceu no primeiro jogo. A pressão do time do Brasil era tão ruim que assim, os caras estavam jogando pelo meio.
toda hora. Que assim, é uma coisa, né? Não dá. Então, essa é a minha dúvida. Mas assim, eu acho que ele vai entrar em outros jogos. É que eu não consigo imaginar um jogo 0-0 e 30 do segundo tempo e ele entra. Sim, isso eu não consigo, porque vai desequilibrar demais, né? 1 hora de programa falando sobre a seleção brasileira de futebol que está classificada aos 16 avos de final. Segunda-feira, 14h, em Houston, vai enfrentar o segundo colocado do grupo F, que, se não me engano, será definido hoje à noite, às 8 horas. Né, nós temos Japão e Suécia, Tunísia e Holanda. A Holanda tem 4 pontos, né, lidera, empatada com o Japão, os dois com 4 gols de saldo. Né, então a questão é quem faz mais gol nas suas partidas, porque eles empataram o confronto direto, né? Só que o Japão pega a Suécia e a Holanda pega talvez a pior seleção da Copa do Mundo até agora, junto com o Catar. Né? É que o Catar ainda conseguiu um empate, né? Mas é que dos outros 2 jogos eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o Catar. Mas a Tunísia foi um desastre até agora, foi goleada nas 2 primeiras rodadas. Então a tendência é que a Holanda faça mais gols na Tunísia do que o Japão faça na Suécia. Se é que o Japão fará também, a Suécia também não é um time, não é uma baba, acho que o Japão é favorito, mas a Suécia também pode competir bem aí neste jogo. E aí o segundo colocado vai enfrentar o Brasil. Não, como você falou, né, Bonsa? Precisamos abrir uma investigação séria na AFC. Como o Catar foi bicampeão asiático com esse time horroroso? Sendo que tem Coreia do Sul, tem Austrália, tem Japão. A Coreia do Sul a gente já matou. Coreia do Sul já matou o mistério. Essa parte não, tudo bem, o Japão não levou o time completo na última edição, assim, não levou alguns dos seus principais jogadores, então foi um time bem enfraquecido. Mas assim, convenhamos que o Catar, sei lá, diante de até da Jordânia, eu fico assim, será que o Catar é muito melhor que a Jordânia? Não sei, né? Enfim, então é uma questão. Como o Catar conseguiu esses títulos aí. E não tô, eu não tô sugerindo que foi roubado. Não. Só tô dizendo que assim, o time é ruim e eu não sei como conseguiu ganhar, entendeu? É só isso. 2 vezes. Obrigado, Cecília, mas eu não tô doente, eu só tô com frio. Então, eu tô só... Tá tranquilo. Eu só acordei com muito, muito frio. E aí até aquecedor aqui, começar a aquecer as coisas e tal. Eu precisei colocar um outro casaco. Aí é alergia mesmo. Obrigado, Cecília. Obrigado a todo mundo. Obrigado que esteve aqui com a gente. Obrigado, Felipe Lobo. A gente tem um canal de membros, um clube de membros no canal do YouTube, que você pode entrar lá para contribuir com o jornalismo independente. A gente também manda uma newsletter todos os dias durante a Copa do Mundo. É só assinar lá pelo nosso Substack do Meio Campo, ou pelo clube de membros no nosso canal. E se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, comentar, contar para os seus amigos, divulgar a palavra. Isso também ajuda bastante. Obrigado, Felipe Lobo. A gente volta. O Brasil está jogando basicamente nos nossos horários, né? Então a gente volta na segunda-feira para falar sobre. Não sabemos o horário, fiquem ligados. Aí, né? A gente espera, né, que às 4 da tarde, né? Logo depois do jogo, depois talvez. De uma vitória tranquila, mas pode ser às 6 também, né? Que tem jogo às 5h30. Pênalti. Às vezes vem uma nave ET abduzir a galera. Então vai saber como vai acontecer. Valeu, pessoal. Até segunda-feira. Valeu.